Agora que já entendemos a afinidade e também os tipos de ligação dos fármacos aos receptores, precisamos entender o conceito de especificidade. Então, recapitulando, a afinidade seria aquela tendência, aquela atração do fármaco pelo seu receptor que vai promover, por consequência, uma ligação química, uma interação química que pode ser de uma ordem mais fraca ou mais forte, dependendo do seu tipo. Para que essa atividade aconteça, eu preciso de um outro conceito importante que é a especificidade dos fármacos. O que isso quer dizer? Para que um fármaco tenha atividade naquele local onde eu desejo que ele tenha atividade, eu preciso que isso seja muito específico, que isso seja muito direcionado. Hoje, o desenvolvimento de novos fármacos almeja justamente isso, criar fármacos que ajam exatamente naquela célula sem interferir na atividade de outras. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Fármacos que tenham uma excelente atividade e resposta farmacológica e poucos efeitos colaterais, poucas ações indesejadas no meu organismo. Esse é o grande objetivo. Aqui eu trouxe alguns detalhes a respeito da especificidade que ajudam no entendimento total. Bom, olhando a imagem aqui, nós vemos que existe uma espécie de encaixe perfeito entre enzima e substrato e entre fármaco e receptor. O contexto é o mesmo, né? A gente estuda enzimas lá na bioquímica, mas vale o mesmo para o fármaco. Se a gente olhar aqui, uma bolinha ela vai encaixar exatamente aqui no receptor ou no substrato que tem um formato muito parecido, que permita esse encaixe. O mesmo vale para o triângulo aqui. Se eu tentar inverter o processo e encaixar o triângulo nessa região mais esférica ou a bolinha nessa região mais triangular, eu não vou ter efeito, eu não vou conseguir fazer com que isso aconteça. Então, claro, recapitulando, né? A gente não está falando de fármacos que têm formato de bolinha, triângulo. Isso aqui é apenas representativo, é didático. Estamos falando de estruturas químicas, certo? Mas o fato é que precisa haver esse encaixe, essa afinidade para promover a ligação. Tudo isso aqui diz respeito à especificidade. Tá? Então tem que ser específico, eu tenho que modular, conhecer muito bem o aspecto daquele receptor, a sua estrutura química, os seus componentes orgânicos ali, para saber qual tipo de ligação é mais favorável. Então são feitos muitos testes no desenvolvimento de fármacos hoje, ligações de binding que eu vou mostrar para vocês ali para frente, reações mesmo de seletividade, especificidade, para conseguir entender se aquele fármaco criado, muitas vezes sintetizado ou modificado de alguma outra molécula química, vai conseguir se ligar, vai conseguir interagir exatamente no local que eu quero. Um ponto importante, assim como na afinidade nós vimos, aqui na especificidade, é a dose. Tá? Então, nós precisamos ter uma dose menor possível de preferência, que vocês estão vendo aqui na primeira regrinha, uma menor dose garantindo uma alta especificidade. O fato é que muitas vezes a recíproca acaba acontecendo, ou seja, altas doses de um determinado fármaco reduzem a sua especificidade. Como assim? Vamos entender isso através de um exemplo. Coloquei aqui para vocês o principal exemplo que eu posso citar, que é o fármaco broncodilatador, ou fenoterol, tá? O fenoterol é um agonista adrenérgico, ele se liga nos receptores beta-2 que estão localizados nos nossos brônquios, certo? Então, quando uma pessoa está numa crise de asma ou de bronquite, os brônquios estão contraídos. O fenoterol e todos os outros fármacos da sua classe têm uma afinidade, têm uma especificidade por esse tipo de receptor beta-2, imita a ação da noradrenalina. Quando ele se liga ali, ativa o receptor e promove lá atividades celulares que vão levar à broncodilatação. Esse é o objetivo, certo? Qual é o principal efeito colateral do fenoterol? Todo mundo já ouviu falar, do Berotec famoso lá. É taquicardia, aumento aí da frequência cardíaca. Mas por que isso acontece? Por que isso é tão perigoso? Pensem comigo, eu falei para vocês do receptor beta-2, certo? Que está localizado nos brônquios. Mas vocês vão concordar que o receptor beta-2 é muito parecido em estrutura com o receptor beta-1, é da mesma família, tá? Tem pequenas variações na sua estrutura que os encaixam aí em famílias, em classes diferentes, mas é todo mundo da mesma família. Então, beta-1 está no coração, beta-2 está no brônquio. Se eu administrei fenoterol em dose, olhem aqui, um pouquinho maior do que deveria ser, acontece muito isso, né? As pessoas
precisam usar o fenoterol lá para fazer a inalação e normalmente vem na prescrição uma quantidade bem pequena, poucas gotas. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas no máximo, depende muito do peso, né, do paciente. Se é criança, é uma quantidade ainda menor. Muitas vezes o paciente desconfia dessa prescrição. Como assim só 1 gota, só 2 gotas? Vou colocar mais, vou colocar 5, vou colocar 6 para melhorar logo. Vejam que eu estou falando de um caso típico de perda de especificidade. O que eu quero dizer? Eu administrei essa quantidade aí de fenoterol, uma concentração específica, e eu sei que ele vai ocupar esses receptores beta-2 que estão no pulmão, certo? Estão lá nos brônquios. Só que eu não tenho infinitos receptores beta-2, eu tenho uma quantidade limitada. Uma quantidade que seria suficiente para se ligar com aquela dose recomendada do fármaco, a dose recomendada do fenoterol. Se eu coloquei mais fenoterol, o que o fármaco faz? Nós vimos lá no comecinho do nosso curso. Ele precisa estar ligado para desempenhar a sua ação. Imaginem assim, o fármaco tenta se ligar de todo jeito no nosso organismo. Se todos os receptores beta-2 estão ocupados, o que ele faz? Ele vai procurar o outro receptor que tem a maior similaridade estrutural com o beta-1, com o beta-2, que seria o beta-1. Então, ele vai lá para o coração, certo? Perdi a especificidade. O fenoterol se ligando no beta-1 vai promover esse aumento de frequência cardíaca que eu estava comentando com vocês, que é o principal efeito colateral. Inclusive, pode levar a óbito o paciente se ele já tiver alguma doença cardíaca pré-existente. Então, a dose aqui é crucial. Eu preciso saber bem certinho para poder ter uma especificidade mais adequada. Tá? Isso é um conceito super importante dentro da farmacologia. Portanto, a especificidade seria a capacidade de um fármaco se ligar em um grupo de receptores, tá? Específicos. Coloquei aqui para vocês, por exemplo, a fenoxibenzamina, que é um fármaco utilizado para o tratamento de um câncer que aparece lá na adrenal, na nossa glândula adrenal, que aumenta a produção de noradrenalina. Tá? A fenoxibenzamina, ela é um fármaco, ele é um fármaco pouco usado somente nesse tipo de doença, que é considerado não seletivo, tá? Mas ele tem uma atividade adrenérgica, alfa-adrenérgica mais especificamente. O que isso quer dizer? Age tanto em receptor alfa-1 quanto em alfa-2, certo? Então, eu estou falando de um fármaco que é específico para uma família de receptores alfa, que trata um tipo de câncer, um tipo de tumor localizado na glândula adrenal, reduzindo a produção de noradrenalina como um todo, certo? Agora, se eu falo de seletividade, eu estou falando de um conceito que vai mais além, a capacidade de um fármaco em se ligar a um subtipo de receptores. Então, eu não estaria falando de uma família alfa-1, alfa-2, estou falando, por exemplo, aqui só de alfa-1, tá? Um exemplo seria a doxazosina, ou a prazosina, ou a terazosina, a tansulosina, são todos fármacos da mesma família, que são antagonistas de receptores alfa-1 adrenérgicos. Por que isso aqui é tão importante? Porque eu quero direcionar esse receptor aqui, ele está muito aparente, evidente, em vasos. Então, quando eu administro um antagonista desses receptores, eu promovo uma vasodilatação, um efeito inverso ao da noradrenalina, que faria a vasoconstrição. Então, a doxazosina é considerada seletivo para receptor alfa-1. Vocês podem notar aqui que a minha resposta farmacológica é muito mais direcionada para aquela única estrutura que eu quero modular.